Gravação. Entendi, Alan. E tá pedindo. Olha lá, ô Alan, às vezes é isso que fez com que não aparecesse o seu resultado, tá? De repente é algo que você vai conseguir. Amores, tem bastante informação hoje, tá? Tela só para mostrar o finalzinho, que aquele dia eu estava falando e aí caiu, né? Esse cisco tem a petulância de cair assim, olha, a professora dando aula e ele faz isso, mas pode. Aí é o seguinte, faltou bem o finalzinho, tá? Eu tô espelhando aqui o conteúdo. A gente estava falando dessa última parte aqui da linkage, né? Que é quando ocorre o crossing over, quando ocorre a permutação, aquelas taxas, né, aquelas trocas. Aí a gente viu que a taxa, a probabilidade dos cromossomos fazerem cross ele é menor comparado à parte total do cromossomo. O cromossomo não fa... O que é o crossing over? Ele troca pedaços de gene, não o cromossomo inteiro. Ele não faz, né, troca um cromossomo inteiro, são pedaços. Logo, se eu pensar numa porcentagem, um cromossomo que tem, sei lá, 100%, e eu ver a taxa de permuta dele, sei lá, é 10%, significa que em 10% que vai ter a troca. Então, aqui o exemplo que ele deu, ó, uma taxa de recombinação, essa taxa de recombinação, ela foi de quanto? De 20%. Por quê? Ó, aqui está o cromossomo, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Aí houve uma duplicação. Ah, professora, eu não entendi nada dessa duplicação. Preste atenção que isso aqui é quando a célula vai se dividir. Quando ela vai se dividir, ela duplica. Então, se em um palitinho eu tinha azão e bezão, no xizinho eu vou ter azão, bezão. Por quê? Porque ele faz isso porque depois ele vai se dividir. Lembra que você já estudou isso, a célula entrando tanto em mitose quanto em meiose, ocorre na intérfase, que é a primeira fase dessa duplicação celular, ocorre uma duplicação do material genético e das organelas que estão ali dentro, mas vamos focar só no material genético, ele se duplica. Então, se eu tinha um azinho e um azão, por exemplo, eu vou ter o quê? 2 azinhos e 2 azões, ok? Aqui, o que ele está falando? Que ele tinha um palitinho azão e bezão. Azão é uma característica, bezão é outra característica. Azinho é uma característica e bezinho é outra característica. Então, ele tinha um palitinho azão, bezão. Olha na duplicação, ele ficou com 2. E um azinho, bezinho, na duplicação, ele ficou com 2. Aí, na hora de produzir o gameta, né? Isso, cada pontinha disso aqui, ó, são gametas, esse de baixo. A probabilidade de ele produzir os gametas parentais é maior. Por quê? É só esse pedacinho aqui que fez a permuta, que trocou os pedaços. Olha ele trocando aqui os pedaços, né? Aconteceu aqui a ponto de ligação e o crossing over, que é a permuta genética, a troca de pedaços. Perceba do azão, ele vai ficar com aqui, ó, o bezinho. Vai ter, ó, azão, bezão, e na outra ponta, azinho, bezinho, exatamente como estava aqui no início. Mas aí aqui é esse pedaço que teve a recombinação. Que teve o quê? O crossing over. E ele considera o quê? Que foi 20%. 10% de azinho e 10% de azinho e bezão, ok? A gente viu também, ó, sobre a posição dos alelos, né? Quando eu tenho ali no indivíduo cis, né? Ah, cis. Lembra de cisgênero? Outro dia eu fui fazer um cadastro, como que eu me reconhecia, né? Aí tinha lá cisgênero, homoafetivo, trans, não sei o quê, tinha um monte de denominação, né? Quando eu fui olhando tudo, eu falei, meu Deus, o que que eu sou? Aí eu fui lá pesquisar o que que era, né. Aí eu descobri que cisgênero significa ao lado, né, o cis significa ao lado. Por exemplo, cisgênero, eu, Fernanda, como me reconheço como cisgênero. Por quê? Porque, eu reconheço o meu sexo biológico, então assim, eu nasci
biologicamente falando, mulher e me considero uma mulher. É diferente de um outro grupo que é transgênero, né, que nasceu biologicamente com um sexo e se reconhece como outro. Então, biologicamente, né, falando. Mas aí, nesse caso, é só para você lembrar o que é cis, o que é trans, né. Então, nesse caso aqui, dentro da biologia, o cis, né, o heterozigoto cis, é quando eu tenho ali, ó, um palitinho azão e um bezão, e outro palitinho de cromossomo Azinho e Bzinho. Aí perceba que porque assim, ele tá lá ao lado, né, ó, o Azão com Azão e o Bzinho com Bzinho, é como se fosse assim, o maiúsculo com maiúsculo e minúsculo com minúsculo. E no indivíduo trans, ele tem uma troca, ó, ele tem o Azão, no mesmo palitinho, ele tem um Azão, ele tem um alelo dominante e aqui embaixo um alelo recessivo. Do outro lado a mesma coisa, um recessivo e um dominante. Só que o que ele está querendo te mostrar? Que tanto esse aqui quanto esse, independente de como eles estão, eles vão apresentar a mesma característica, tá? Só que na hora da, da do, de recombinante é que vai ser inversamente proporcional. A porcentagem é que vai ser diferente, mas eles apresentam o mesmo fenótipo? Sim. Mas e na hora da transmutação, né? Não, transmutação, ó, na hora da permutação é que vai ser diferente na hora dos cruzamentos. Então, aqui, ó, por exemplo, ele colocou, fez um cruzamento aqui entre indivíduos duplo heterozigotos, então azão bezão, azinho bezinho. E ele fez, ele disse aqui que é esperada nesses genes aqui uma distância de 30 unidades de Morgan, ou centimorgan, ou morganídeo, né? Tanto faz. Então, de 30. Então, a taxa, é como você pensasse, a taxa de recombinação vai ser de 30, tá? Se é de 30, significa que parentais. Então, se a gente olhar aqui no desenho, ó, então ele fez aqui, ele cruzou esse aqui, que é um duplo heterozigoto, ó, duplo heterozigoto, cruzou com este daqui, né, que é um recessivo, aqui em cima ele tá falando, ó, encontrar de híbridos e 2 recombinantes, nã e gametas Azinho e Bzinho. Então ele cruzou, né, esse aqui com o Azinho e o Bzinho. Então duplo heterozigotos e o recessivo, puro. Aí é tudo todo puro. Aí aqui você não vai ter taxa de recombinação, né, porque ele só tem isso, Azinho e Bzinho. Então não vai ter permuta aqui. Aqui já vai ter. Aqui já vai ter uma mistura, que ele é um dihíbrido. Então perceba que esse do meio aqui é a taxa de recombinação, e o das pontas são os parentais, porque 35 com 35 dá 70, 15 com 15 dá 30. Ele não falou ali que era 30 centimorgans ou unidades de Morgan? Então a taxa de recombinação está aqui dentro, né? E aqui nas laterais estão o parental, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tema? Eu já passei uns exercícios, né, para outra semana dessa apostila aqui. Tudo bem? De boas nas lagoas? Sim ou não, gente? Dá um ok para eu saber se tá tudo bem. Então tá bom. Vamos pro trabalho? Adoro um trabalho. Adoro passar trabalhos. Adoro dar trabalhos a vocês. Ai, gente. Cabeleireira Leila. Ah, vou parar aqui de compartilhar. Vamos lá. Trabalho. A gente vai entrar agora em 2 assuntos de boaça, assim, ó, concorda comigo se não é de boaça, ó. Origem da vida e evolução biológica. Quem concorda respira, sabia? Então tá tudo de boas, tudo perfeito, lindo. Ô Samuel, você é sempre muito engraçadinho, né? Falando que tá trancando a respiração, que tá parando de respirar. Muito engraçadinho. Deixa você, tá, Samuel? Amorecos, ó, preste atenção. Esse tema aqui, ele é bem tranquilo,
Tá assim, e ele tem muita história, né. Porque quando ele fala, por exemplo, de origem da vida, tu vai pensar em panspermia. Tá utilizando a minha fonte de vida. Samuel, eu sou o quê? Das biológicas, então eu tenho que ir aonde? Na parte metabólica, né. Tem que ir desse lado, nesse caminho. Olha aqui, mas vocês vão me agradecer pelo trabalho, tá, um trabalho bom de fazer, tranquilo, tá. Tô vendo que vocês estão quietos aí, mas daqui a pouco vocês vão falar, porque trabalho de boa, assim, trabalho que mexe com a criatividade, que dá uma energia, um movimento. Vamos dar uma chacoalhada, gente, tá tudo muito parado, essas células de vocês estão muito paradas, vamos dar uma movimentada nelas, né. Então se liga aí, esse assunto de origem da vida, ele é muito bacana, porque ele fala um monte de coisa, ele fala, por exemplo, da origem do planeta, ele fala, por exemplo, eh, da origem da vida, como que se deu a vida. Então, a apostila, assim, ela é maravilhosa, porque ela tá resumida também. Então quem conta história, a gente gosta de contar história de vez em quando, né. E aí, eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho desse capítulo, Origem da Vida, que vai estar tudo explicadinho, tá. Que é o 4B, aula 7, 4B, ele chama Origem da Vida. Ele fala, dos mares primitivos, de onde surgiram as primeiras células, ok? Ele é de boaça. E o outro capítulo é de evolução biológica, que ele fala, por exemplo, de Lamarck, de Darwin, fala de mutação, das teorias hoje de mutação, as teorias, sintética da mutação, né. Fala para mim se não é de boa. Escreve aí se a professora foi muito boazinha em dar trabalho sobre esses 2 capítulos. Fala aí. Não foi não, Rafael? Pô, Rafael, achei que você era da parceria aqui, ó, você fechava conosco. Poxa, brincadeira. Olha aqui, vamos lá. O capítulo, o perigoso, é 4B, aula 7, Origem da Vida, e, o mesmo 4B, só que é a aula 8, Evolução Biológica. Vai estar escrito, ok? Eu vou escrever tudo, aliás, já está tudo escrito, eu vou espelhar para vocês, ó. Vou espelhar, se liga. Se liga, malandro. Cadê? Word. Tá no Word. Cadê meu Word? Ó, espelhei, hein. Que você vai fazer? Já ouviram falar em podcast? Já, né, claro, vocês são super antenados, super, né, atuais e ouvem podcast. Fala pra mim, vocês ouvem podcast em inglês? Ô Samuel, não vem embaçar meu trabalho não, tá? Não é nada, não é nada, super light pra fazer, super de boas. Não é nada, Alan. Ô Rafael, como assim você não tem apostila? Ah, uai, sozinho não, pra fazer junto. Uai, Samuel, cadê os seus dotes de pesquisas? Cruzes! Nossa, Alan, você foi velhice agora, né? Isso. Ó, eu vou fazer o seguinte, deixa eu parar de gravar aqui para eu dar mais orientações, só para não concluir a gravação, e aí depois eu volto. Eu vou dar todas as orientações sobre o podcast, como é para fazer, tá? Isso aqui também vai ser exposto lá no mural do portal educacional, tá? E vale ponto, que ele vale 8 pontos, é para fazer em grupo, com 4 pessoas, aí você escolhe, aí já vai pensando no seu grupo aí, é para fazer junto, não é para fazer sozinho, né. Lembra que eu falei que ninguém desenvolve um bom trabalho sozinho? Tem que ser junto, tá bom? Então, eu